Faremos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, de 1 a 19. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde eles estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Até o versículo 19. Essa é uma breve palavra de oração. Ó Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um Natal. Graças te damos por Jesus Cristo, o dom inefável, e o privilégio de estarmos todos aqui em comunhão e agradecidos por aquele que veio de cima, aquele que é maior que todos e em quem nós depositamos toda a nossa esperança. Em nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, a julgar pelos telefonemas de pessoas que desejaram Feliz Natal, que estariam viajando, eu pensei que a nossa igreja estaria vazia. Mas nossa igreja hoje já tem um número muito significativo de membros, mesmo quando saem muitos de viagem. Também nós recebemos, além desse número, recebemos também visitantes, pessoas queridas, que participam conosco nesta noite. É muito importante sempre, mas principalmente numa data como esta, que a família, ao lado das alegrias, da celebração,
tem oportunidade de ter o culto comunitário, seja na família mesmo, com sanguinidade, ou na família maior que é a igreja, nós possamos realmente nos lembrar daquele que nasceu, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me considero, nesse Natal, mais que presenteado, porque, apesar de todas as lutas que tive nesse ano, também outros irmãos as tiveram, foi o momento que eu ouvi mais claramente a voz de Jesus dizendo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nesse Natal, meu coração está realmente alegre, estou cheio de gratidão, porque realmente eu senti que sou devedor a muitas pessoas, à igreja que pastoreio, aos amigos e principalmente ao nosso Deus. Nós escolhemos um texto e lemos um texto até longo, e alguém poderá dizer, olha, o pastor misturou aqui coisas alegres com coisas tristes, falar do nascimento de Cristo, dos anjos cantando, e ao mesmo tempo falar de Herodes, que sacrificou inocentes, matou milhares de crianças de 2 anos para baixo. E algumas pessoas dizem, pastor, eu não gosto muito do Natal, porque o Natal marca muito as nossas vidas. Nós lembramos de fatos que nos entristecem, mas, na verdade, o Natal sempre será uma época de alegria, porque é justamente no meio de tantas dificuldades que acontecem em todas as épocas, que nós recebemos o presente maior, Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira alegria e é realmente a razão da nossa fé e da nossa existência. Então, há muitas coisas que nós até gostaríamos de omitir numa época como o Natal. Quantas vezes você já ouviu o nome de Herodes, quando se fala realmente de Natal? Poucas vezes, a não ser uma referência, mas não propriamente um sermão ou uma consideração maior sobre o personagem Herodes. Mas na Bíblia o foco é diferente, o foco espiritual, o foco celestial. Nós vemos que o próprio gado, ele ofusca o rei, um estábulo ganha a atenção do mundo, ao invés de um palácio. Nós sabemos que Jesus nasceu numa estrebaria. E os atores geralmente se vestem nessa época, como nós tivemos aqui uma linda representação de Natal. Aliás, nossa igreja comemorou condignamente o Natal, o coral, a orquestra, e as suas apresentações em praça pública, no Centro Cultural da USP, nas serenatas, levando a mensagem também cantada para muitas pessoas. Nós vemos que os personagens normalmente não se vestem de Herodes, se vestem de pastores, se vestem de magos, mas não temos aí um Herodes. Eu não sei se fosse encenar propriamente esse drama, não é? E Herodes, aqui nós vemos no texto, ele tenta enganar os sábios, porque pretende destruir a Cristo, e ele se torna o grande vilão do Natal. E nós queremos falar que nessa noite, com quem realmente nós nos identificamos? Se com esses magos que vieram para adorar o Senhor Jesus, ou com Herodes, que se tornou um inimigo implacável da pessoa de Jesus? Nós vemos que Herodes era um coração perturbado. Diz assim, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, quando os sábios chegaram ao palácio de Herodes, explicando a missão, por que vieram de lugar distante do Oriente, Herodes ficou completamente perturbado. Há um perigo que nós passemos pela vida como pessoas perturbadas, e nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu creio que anteriormente nós temos que falar um pouco sobre esses magos, que possivelmente não eram reis e nem 3, como muitos, às vezes a tradição tem ensinado. Eles, primeiramente, nós podemos saber deles
o seguinte, que eles eram gentios. Eles eram gentios. E eles tiveram contato com o rei Herodes, que era um edomita, um homem cruel, um homem falso, colocado ali por Augustus e Antônios, como do Império Romano. E quando eles chegaram, eles foram ao palácio. E por incrível que pareça, não havia nenhuma notícia a respeito do nascimento de Cristo. Eu vejo nesse aspecto um sinal de humilhação, porque aquele que é o desejado das nações, aquele que deveria estar realmente sendo esperado, ninguém realmente havia até então tomado conhecimento que ele havia nascido da cidade de Belém. Sendo gentios, isso é, eles não eram da comunidade de Israel. Eles reconheceram a Cristo diferentemente dos judeus. Às vezes, as pessoas mais próximas são os mais distantes. Às vezes, nós queremos ajudar até uma pessoa da família e nós perguntamos, e é difícil, porque aquilo que nós queremos oferecer, a pessoa não quer receber, e o que quer receber, às vezes, nós não podemos dar. Nesse tempo, nós falamos muito em família, mas o fato é que os judeus não reconheceram a Cristo, e esses magos que vieram de um lugar distante, e vieram inquirindo, e eles eram eruditos, nós sabemos disso, eles estudavam os astros, tinham toda uma tradição, e, na verdade, os eruditos deveriam ser bons cristãos, mas nós temos encontrado pessoas eruditas, sábios deste mundo, que deveriam completar o seu conhecimento aprendendo de Jesus Cristo. Entretanto, é de uma vaidade tremenda, que eles não se importam realmente com as realidades espirituais. Mas esses magos, eles nos ensinam isso, que embora sendo homens eruditos, eles vêm para adorar a Cristo, e vieram lá do Oriente distante. Oriente, lá da Arábia, onde no passado Davi e Salomão, tipos de Cristo, receberam homenagem dos arábios, da onde era Jetro, sogro de Moisés, e da onde foi Jó, personagem reconhecido das Escrituras, da onde era também da Arábia. E o que os induziu a perguntar? Porque uma estrela extraordinária, eles contemplavam os céus, estudando os astros, e viram que uma estrela extraordinária apontava para alguém também extraordinário. Jesus Cristo é a grande estrela, embora hoje esteja ofuscada, principalmente no meio evangélico, quando as pessoas e as igrejas se tornam auditórios, e um show de vaidade de pessoas que querem aparecer, e não chamam jamais a atenção para o nascimento, para o sofrimento, para a morte de Cristo, para a sua ressurreição, para todos aqueles fatos que dizem respeito ao nosso Salvador. Então, essa notícia que nós falamos que ninguém tinha conhecimento, foi primeiro notificada aos pastores, que cuidavam dos seus rebanhos. Um pouco mais tarde foi também dita através de um casal, Ana e Simeão, que cheios do Espírito Santo, eles falaram a respeito do menino e falaram coisas maravilhosas. Eram as linguagens aí se completando, tanto a linguagem através dos pastores, como também desse casal e através desses magos que vieram do Oriente Longínquo. O que essa pergunta que eles fazem, onde é nascido o rei dos judeus? Interessante que eles não perguntam se nasceu ou não nasceu. Eles têm uma certeza e eles estão agora querendo ir adorar o menino. Eles estão prontos a adorar o menino. E como eles são tratados em Jerusalém? A cidade agora ficou realmente perturbada porque Herodes ficou perturbado. Nós vamos falar das razões pelas quais ele ficou perturbado, que são óbvias, O tempo
era possível, através das profecias de Daniel, os que estudam as Escrituras mais com afinco, sabe que o tempo era aquele. Mas eles estavam tão distantes dessa realidade, tinha uma religião vazia, uma religião formal, mas procuraram aqueles que eram do ofício, os escribas, os sacerdotes, e eles não tiveram nenhuma dificuldade para dizer que seria em Belém. Porque é possível nós conhecermos as Escrituras, mas nós não sermos apegados às Escrituras e crermos nas profecias, nas verdades das Escrituras. E aqueles homens não tiveram nenhuma dificuldade, disseram, vai ser em Belém. Belém não é de maneira nenhuma a cidade menor, mas é uma das principais, porque vai sair o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. E a palavra Belém, como todos nós sabemos, a palavra Betlehem, quer dizer casa do pão, porque Jesus é o maná, Ele é aquele que nos satisfaz. É muito bom, num dia como hoje, nós participarmos de uma ceia, com muito cuidado, saborearmos os alimentos, mas a pessoa pode ficar realmente numa situação difícil, né? Porque a sua alma vai estar insaciável, vazia, e vai passar o efeito rapidamente das bebidas, muitas vezes embriagantes, e que nós precisamos é do verdadeiro pão, Jesus Cristo, aquele que nasceu na casa do pão em Belém, e onde havia um poço de água que Davi suspirava por tomar daquelas águas. Estando no campo de batalha, ele deixou transparecer esse desejo, e pessoas leais a ele foram com o risco da própria vida e tomaram da água daquele poço para levar a Davi. E ele não teve coragem de tomar, ele derramou aquela água em libação ao Senhor, mas sabíamos que era uma água com certeza que, aliás, onde nós nascemos, onde nós vivemos, nós sentimos, a água, o cheiro, o lugar da onde nós fomos criados, da onde nós vivemos. Porque Jesus também é a água que satisfaz, que sacia a nossa sede. Esses magos vieram e tomaram conhecimento desses fatos maravilhosos a respeito do Salvador. E eles agora procuram encontrar o rei, mas eles vão falar exatamente com a pessoa que deveria saber, mas quando soube da notícia ficou extremamente perturbado. Às vezes a perturbação está porque nós queremos controlar certas situações, e eu creio que a felicidade do cristão está na entrega. Quando a pessoa é muito ciumenta, vaidosa, invejosa, e se agarra às coisas como de uma forma doentia, e Herodes esse dia ficou perturbado exatamente por isso, porque ele disse, eu sou o rei, eu não admito a existência de outro rei. Meus irmãos, as pessoas brigam por pouca coisa. Uma das experiências tristes, no lugar que passei há muito tempo, quando uma pessoa simplesmente foi mudada de um cargo na igreja, dentro do conselho, ela bateu um tapa muito violento na mesa e disse, eu não admito que ninguém tire o meu espaço. Nesse mundo, esse controle deve ser realmente um controle de Deus na nossa vida. Antes de pecar, o Espírito Santo habitava no coração do homem, ele era o templo do Espírito Santo, e quando ele peca, ele não quer mais que Deus dirija a sua vida, ele diz, aqui para frente, eu vou tomar todas as iniciativas conforme eu queira. Então, Herodes temeu perder o controle, perdeu que Cristo só fosse o rei, e a pergunta que nós fazemos é essa, você permite que Cristo seja o seu rei? Porque ele veio para ser rei. Na cruz foi colocado em termos de zombaria, mas uma grande verdade, Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. Ele é o rei dos reis. Ou você tem essa atitude daqueles homens sábios, ricos, pelos presentes que ofertaram,
mas que dobraram os seus joelhos diante de Jesus e sentiram realmente que toda a preeminência deve ser de Cristo, Ele deve ser exaltado? Ou você é um inimigo de Cristo, dizendo, eu não quero que Ele reine na minha vida? Ou então vou fazer como aqueles moradores de Jerusalém, eu vou ignorar esses fatos. Eu nem sei se Ele nasceu, embora as Escrituras dissessem, as profecias, o lugar, a época, eram pouquíssimos que era o remanescente, a relíquia, que estava apegada a essa questão espiritual. Eu quero congratular-me com todos que estão aqui, porque o Natal, sem esse aspecto espiritual, de adoração a Cristo, é algo que vai fazer com que a pessoa fique perturbado ainda mais. Porque a árvore de Natal vai secar se for um vegetal, né? Os brinquedos das crianças vão quebrar, as pessoas vão até de pronto-socorro, farmácia, né? Tudo isso, e as pessoas vão voltar à sua rotina e não vão compreender, com aqueles magos que não mediram a distância, não mediram sacrifícios, por certeza já eram homens já de uma certa idade, para adorar o menino. Também, nós vemos que com ele ficou alarmado, não só ele, diz o texto, toda a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda, não só ele ficou perturbado, mas também todos os habitantes da cidade ficaram perturbados. Quando você rejeita Cristo, você pode pensar, bom, isso é uma atitude minha. Não, o apóstolo São Paulo diz, ninguém vive para si e ninguém morre para si. Nós trazemos bênçãos ou trazemos tristezas? E Herodes, ficando aborrecido, ficando irado, ninguém podia imaginar o que essa perturbação poderia acarretar para aqueles dias. E por isso se mistura no lugar onde deveria haver alegria, passa a haver pranto. O temperamento terrível desse homem perturbado. Ele manda matar as crianças, os filhos de Belém, e onde os anjos cantaram, naquela região, naquela geografia. Esse fato se ocorre bem posteriormente. As mães agora estão chorando pela perda dos seus filhos. Foi perto de Belém também que morreu Raquel, que estava para dar à luz, onde foi sepultada. E o lugar da glória se tornou um lugar de tristeza. Quando nós encontramos com Jesus, o nosso coração se torna um coração cheio de paz. E eu creio que esses magos, nós vemos que eles ficaram alegres, porque a estrela os foi conduzindo, depois parece que um instante a estrela para lá em Jerusalém, e quando eles notam que a estrela continua a guiá-los, eles se enchem de júbilo, porque quando nós sentimos a direção de Deus na nossa vida, sejam quais forem os problemas que possam se levantar, nós podemos sentir alegria. E por isso eu sempre digo que o Natal sempre será uma época de alegria, apesar de todas as dificuldades. Hoje mesmo estivemos lá no sepultamento de um jovem, sobrinho de alguém aqui da nossa igreja, do Cícero da Maria. Nossa igreja tem sido realmente provada, mas tem sido fortalecida. E nós sentimos alegria, não a alegria que o mundo dá, ilusória, artificial, mas alegria genuína. Sentimos a paz de Cristo, Ele é o príncipe da paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Interessante que parece que o mundo vai acabar. Eu estava vindo para cá agora, passei em frente ao supermercado ao lado, não havia lugar nem para estacionar, é de última hora, aquela correria, como nesse dia, né, apenas. As pessoas estão procurando alguma coisa que possa preencher. Nós não temos nada contrário a ter a nossa árvore de Natal, a termos as nossas comemorações, comidas deliciosas,
abraços familiares, né? Eu fico até feliz com algumas famílias aqui que eu vejo que estão tendo essa oportunidade, né? Isso não é para todos, por isso se deve aproveitar bem as oportunidades desse congraçamento, dessa união. Porque quando a pessoa aproveita bem, é quando ela entrega a vida a Jesus Cristo. Não tem prejuízo nenhum. Não tem prejuízo nenhum. A não ser que a pessoa se enverede por uma seita, que explore, que não prega o Evangelho, que venda ilusões. Mas aonde o Evangelho é pregado verdadeiramente, só existe bênçãos. Só existe realmente fatos que devem levar a pessoa a tomar uma decisão. Porque, caso contrário, a pessoa vai ficar uma pessoa perturbada, como Herodes, porque ele queria governar, não queria que Cristo governasse. E também quando alguém não aceita Cristo, rejeita Cristo, ignora, ou se torna um inimigo, como Herodes, ele causa prejuízo. Há pais que abandonaram e os filhos aproveitaram também para abandonar os caminhos do Senhor. Na cidade encontrei um garoto pequeno, que era muito pequeno aqui no passado, eu estava chegando, e ele falou assim: eu conheço o senhor. Eu falei: é possível, né? O senhor é pastor? Eu falei: sou pastor há 40 anos. Né? Ele falou: pois é, eu quando menino estive na sua igreja, né? E eu sei que os seus pais abandonaram o caminho do Senhor, né? Eu falei: não, vai lá para você ver realmente como está a igreja, né? Então, quando alguém toma uma atitude negativa em relação a Cristo, ele não somente prejudica a si, mas também a sua família. Quantos que estão com seus filhinhos tenros no colo, mas estão aí valorizando tantas outras coisas que não vão realmente oferir bênçãos espirituais? Nós temos o Natal, uma das festas mais descaracterizadas. Pouco realmente se fala do verdadeiro sentido do Natal. Agora, o grande problema é que Herodes, ele ficou perturbado para sempre. Não foi apenas uma época. Assim, tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e disse ele para voltar com o menino do Egito, para se cumprir uma profecia, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino, tendo Herodes morrido. E pelo que sabemos, pelo que entendemos, ele morreu nos seus pecados. Uma das coisas mais tristes que possa haver para o ser humano é morrer nos seus pecados, sem ter uma experiência salvadora. Jesus falou para alguns dos seus ouvintes: vocês vão morrer desse jeito, vocês vão morrer nos seus pecados. Não vão mudar. Isso é a maior tragédia que possa acontecer a alguém. E nós vamos pregando, nós vamos falando, vamos anunciando. E Herodes morreu em seus pecados e passou do sofrimento para o sofrimento, porque em vida ele foi um homem perturbado. Porque ele queria dirigir as coisas, tudo sob seu controle, e sentia-se ameaçado. Aliás, os grandes sofrimentos é pessoas que se sentem ameaçadas, né? Às vezes começa a pôr defeito nos outros: fulano, mas ele tem isso, mas ele tem aquilo. Na verdade, isso não passa de uma inveja, porque nós não devemos estar pondo defeito em ninguém, nós devemos cuidar da nossa vida. E Herodes viveu perturbado a vida toda, ameaçado, e o pior, que morreu dessa mesma forma. Herodes, eu creio que lá no inferno ainda está bastante incomodado, tá? Bastante incomodado. Porque a pessoa se torna obcecada. Isso, às vezes, se usa a palavra obsessão, né? A pessoa fica com essa obsessão por certas coisas que são contrárias à palavra de Deus e quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Na verdade, Jesus é o nosso Rei. Cristo veio para salvar, mas Herodes se perdeu. Isso pode acontecer e tem acontecido. Cristo veio para purificar, e Herodes morreu culpado. Ele veio para dar paz, Herodes morreu perturbado. Se nós não nos cuidarmos, meus irmãos, nós vamos viver uma vida perturbada, às vezes uma vida doentia,
E tem gente que toma remédio, e, na verdade, em alguns casos necessários, mas muitas coisas confundem o pecado e a doença, e às vezes mais doença, e às vezes é puramente pecado, né? É uma linha muito tênue entre essas coisas. Porque se nós deixarmos de ser ameaçados e entregarmos o controle da nossa vida a Cristo, nós podemos ter uma vida saudável do ponto de vista, principalmente espiritual. Eu quero concluir, porque eu sei que também muitos estão desejosos de reencontrar com seus familiares, né, e uma coisa justa. Nós temos um ano todo aqui pela frente, né? Você se identifica com Herodes ou com os magos? Nós vimos a sua estrela. É uma pessoa excepcional, com certeza. E nós viemos para adorá-lo. Aqueles que rejeitam a Jesus jamais gozarão paz. Podem ter tudo: a abundância, a riqueza, os cargos, o conhecimento deste mundo, pode comer melhor, pode se vestir melhor, pode comprar coisas melhores, mas não terão paz. É por isso que Jesus nasceu em meio da humildade. Os pais de Jesus não eram miseráveis. Ele não ficou na estrebaria, depois ele foi para uma casa. José era um trabalhador. Mas para mostrar que, seja o que for nesse mundo, qualquer pessoa que possa ir a Cristo, ela gozará paz. E a pessoa que tem o que tiver, será sempre infeliz. Os sábios ainda procuram e adoram Jesus. Quem dera também os sábios desse mundo pudessem completar o seu conhecimento se rendendo a Jesus Cristo. Que Deus dê a todos nós um santo Natal e um feliz Natal. Amém. Cantemos com alegria o hino 243.